Boa noite, irmãos. Graça e paz, queridos. Que bom revê-los novamente. Estamos aqui mais uma vez para cultuar a Deus, adorar ao Senhor. E eu quero pedir a você que pegue a sua Bíblia, abra em Marcos capítulo 10. Estaremos lendo a partir do verso de número 17. No domingo passado, nós falamos a respeito de um tema: permanecer e frutificar. E, para nossa surpresa, foi um tema assim, onde várias pessoas nos procuraram, conversaram conosco a respeito da forma como Deus tocara os seus corações. E Deus já tinha colocado no nosso coração de estarmos trazendo algumas mensagens dentro dessa temática. Então hoje nós ainda estaremos falando sobre permanecer e frutificar, só que com um subtema: atentos ao convite de Jesus. Permanecer e frutificar, atentos ao convite de Jesus. No domingo passado falamos a respeito de permanecer e frutificar é afundar ainda mais as nossas raízes, é cooperar com Deus no processo e aguardar uma grande colheita. Hoje nós vamos trabalhar alguns temas também. Ontem eu estava assim em minha casa e liguei a televisão, e creio que todos já souberam daquilo que ocorrera lá em Capitólio, Minas Gerais. E eu fiquei pensando naquelas pessoas, eu fiquei pensando naquelas famílias, naquelas vidas que talvez pagaram um pacote, talvez programaram durante tempos, meses ou anos estar visitando aquele local turístico tão lindo. E quem vai imaginar que a hora que você está passando debaixo de uma rocha vai cair uma pedra daquele tamanho na sua cabeça? Ninguém imagina. Mas para nós cristãos, para nós que estamos aqui, é importante refletir a respeito dessas questões. No primeiro momento, meu primeiro olhar quando vi na reportagem foi de choque, você fica chocado de ver aquilo. Mas em segundo, não sei se é por ser pastor, mas eu pensei em duas questões. E a vida dessas pessoas? Como essas pessoas estavam diante de Deus? E aí eu comentei ainda com a minha esposa e falei: olha, diante desta notícia, deste acontecimento, existem duas grandes responsabilidades sobre nós enquanto igreja. E a primeira responsabilidade é: se eu estivesse naquele barco, onde eu estaria nesse momento? Aquele primeiro barquinho que a rocha caiu em cima. Onde eu estaria nesse momento? Estaria nos braços de Jesus? Ou estaria na banda de lá? É importante refletirmos sobre isso. Segundo, quantas pessoas talvez que estivessem ali poderiam ser cristãos? Poderiam ter familiares cristãos? E familiares que talvez omissos não pregaram a verdadeira palavra de Deus para aquelas pessoas, e pessoas que partem sem salvação. E aí surge-nos a segunda e grande responsabilidade: o que estamos fazendo com aquilo que recebemos da parte de Deus no tocante à salvação? Como eu tenho usado o quesito salvífico em relação não só à minha vida, mas também à vida do outro, a vida do meu próximo, a vida daquele meu amigo que ainda não entregou a sua vida para Jesus, a vida daquele meu parente que não quer saber da igreja, a vida daquele primo, a vida daquele vizinho? Como é o nosso comportamento? E eu fiquei a refletir nisso. Aí depois fui para a casa dos meus pais, tomei um café com eles, lá em São Bernardo do Campo. Uma sobrinha de 10 anos, fazendo aniversário 10 anos, queria que: tio, eu quero que você venha aqui para orar por mim. Eu falei: eu não vou para orar, eu só vou para comer o bolo, quero comer bolo. Tem bolo? Tem, então eu vou orar. Brincadeira. Mas eu fui para lá, estou falando isso porque o pastor Ismael, ele tirou onda de mim quando eu falei que fui orar pela minha sobrinha. Ele falou: não, pastor. Foi lá comer o bolo. Fui também. E aí eu sei que eu comentei isso com alguns irmãos, meus irmãos também são cristãos, e isso, de certo modo, traz-nos essa preocupação. Nós ficamos chocados enquanto seres humanos em relação ao acontecimento. Porém, enquanto cristão, o que deve mais nos chocar é justamente o que estamos fazendo com a salvação que nos foi dada.
Há dois aspectos da salvação. E eu quero aqui falar sobre aquele jovem que guardava a lei, aquele jovem que vai conversar com Jesus, aquele jovem que chama Jesus de bom. Jesus, parece que no momento não aceita, mas nós vamos entender o porquê que Jesus não aceita, dizendo a ele: só existe um bom, que é Deus. Porque muitas vezes a nossa religiosidade, ela nos faz agir da seguinte forma: eu estou salvo e para mim isso está bom, isso basta. E quanto às pessoas que estão próximos de nós? Eu creio que a lição que tirei no dia de ontem, em relação a esse tão fatídico acontecimento, foi justamente de me comprometer ainda mais em anunciar a palavra de Deus. E assim como Pedro nos ensina a trabalhar ainda mais pela manutenção da minha própria salvação. Porque Jesus está voltando, querido. Jesus está voltando. E nós precisamos entender que aquilo que nós estamos construindo para ficarmos aqui, ou estamos também construindo para o porvir, para que quando Ele vier Ele possa dizer: servo bom e fiel, porque você foste muito fiel sobre o pouco, agora eu vou te colocar sobre o muito, entre para o gozo do teu Senhor. Há duas palavras. Almoçando hoje com a minha sogra e o meu cunhado, nós falávamos a respeito do joio e trigo, por conta de alguns acontecimentos. E eles falaram: puxa vida, mas existem pessoas assim, 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 que estão na igreja assim. Eu falei: mas não pode tirar. Porque foi interessante que meu cunhado falou: mas por que essas pessoas às vezes ficam na igreja? Por conta de um fato, de um ocorrido lá. Eu falei: Deus não precisa tirar, porque o joio cresce junto com o trigo. Eu não sei quantos de vocês já tiveram o privilégio de ver o joio e o trigo. São iguais, são idênticos. Só que no tempo da colheita, quando o trigo ele está maduro, você esfrega o trigo, a palha ela sai, mas ficam-se os grãos de trigo. O joio você faz o mesmo processo e ele apenas se dissolve em palha, não tem nada dentro. E eu disse isso para minha sogra e para o meu cunhado, dizendo: não, o joio tem que crescer junto com o trigo. E eu disse para eles o que eu vou repetir para vocês: que sejamos trigos, que Deus ele possa ver frutos em mim, ver frutos em você. Texto de Marcos capítulo 10, verso 17 ao 22 nos diz o seguinte: Jesus caminhava pela rua e um homem veio correndo, ajoelhou-se e perguntou: bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus perguntou: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, honra o seu pai e a sua mãe. E ele disse: mestre, faço tudo isso desde muito novo. Jesus olhou-o nos olhos e, cheio de amor por ele, disse: mas falta-lhe algo. Venda tudo o que você tem, dê aos pobres, toda a sua riqueza, então estará no céu. Depois venha me seguir. Foi um choque. Aquela era a última coisa que aquele jovem esperava ouvir. Assim, abatido, ele se foi. Sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Esse é o texto que nós meditamos para podermos compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Novo ano, novo tempo, novas propostas, novos projetos. E precisamos permanecer e frutificar, atentos ao convite de Jesus. Interessante que quando você passeia pela Bíblia, quando você medita na palavra de Deus, de todos os encontros, de todas as pessoas que estiveram com Cristo, o caso desse jovem foi diferente. Porque todas as pessoas que vieram até Cristo, tirando esse jovem, maior parte delas, na sua grande maioria, 99%, saíram melhor do que chegaram até Jesus. Com esse jovem aconteceu totalmente diferente. Esse jovem, ele vem até Jesus e ele é um dos únicos que nos registra as Sagradas Escrituras, onde ele sai pior do que ele chega.
por conta da interpretação, por conta daquilo que ele ouve. É interessante que de todos os tratamentos que Jesus teve com as pessoas que até ele se achegaram, esse jovem também, ele foi amado por Jesus. Esse jovem também foi alcançado pelo olhar de Jesus, o olhar de amor de Jesus. Porém, uma grande diferença aqui é que esse jovem, ele deixa passar talvez aquilo que seria a maior oportunidade da sua vida, a oportunidade de viver uma vida totalmente diferente, a oportunidade de verdadeiramente construir sobre fundamento eterno. Um jovem que estava preocupado com aquilo que ele tinha, e como nos narra o texto, um jovem que era rico, ele era muito rico. Porém, o fato de ele chegar até Jesus significa que a riqueza não era o suficiente para suplantar uma necessidade, ou um desejo, ou uma falta, a ausência de algo que havia dentro do seu coração, que havia no seu interior. Quando eu olho para esse jovem, eu vejo que esse jovem, ele era muito rico, ele tinha muito dinheiro, porém era um jovem totalmente insatisfeito. Ele era um homem enganado. Ele era um homem que não sabia verdadeiramente a respeito da salvação. Um homem que não sabia verdadeiramente a respeito de si mesmo. Um homem que tinha um conhecimento a respeito da lei de Deus, poderia até ter um conhecimento a respeito de Jesus, porém, uma pessoa que estava perdida. Uma pessoa que estava verdadeiramente perdida, porque ele confiava mais na sua riqueza do que no Deus ao qual ele dizia que conhecia todos os seus mandamentos. Esse texto mostra para nós que a riqueza singular, tão ampla, tão grande daquele jovem, ela era insuficiente de produzir a ele satisfação. Satisfação, seja ela material, emocional, espiritual. E uma coisa que me chama muita atenção é justamente a forma como aquele jovem, sobre o meu olhar, ele despreza o convite de amor de Jesus por sua vida. Ele prefere continuar na escassez do mundo, ou na busca de uma riqueza que não era eterna. Aquele jovem, ele achou que poderia comprar talvez a vida eterna com o seu dinheiro, com aquilo que ele tinha. Ou talvez dizer, olha, eu mereço o céu, por quê? Porque eu cumpro os mandamentos de Deus, como ele diz aqui nos versos acima, dizendo, mestre, eu faço isso desde muito novo. Mas uma coisa que nós precisamos entender, queridos, que, usando uma expressão de Dietrich Bonhoeffer, ele dizia o seguinte, a graça é de graça, porém ela não é barata. E nós não podemos jamais permitir o barateamento da graça de Deus, achando que o fato de vivermos uma religiosidade, isso nos traz segurança de salvação. Era isso justamente que esse jovem tinha. A vida eterna, ela é obra unicamente da graça de Deus. Se podemos dizer que somos salvos, não podemos dizer por conta de sermos batistas. Se podemos dizer que somos salvos, não podemos dizer dado a nossa formação. Se podemos dizer que nós somos salvos, isso não está relacionado à intelectualidade, à formação, ou quantos diplomas nós temos pendurado na parede da nossa casa. Agora, quando nós entendemos o verdadeiro propósito da salvação, nós podemos dizer que nós somos salvos, porque é obra integralmente da graça de Deus. Ninguém merece, mas Deus nos dá por conta da sua graça. Se você é salvo, isso é questão divina. Se você é salvo, querido, é graça de Deus. Por quê? Porque a iniciativa da salvação não parte de nós. Agostinho, ele dizia o seguinte, que quando o homem sai à procura de Deus, o primeiro entendimento que ele tem é de que Deus também estava à sua procura. Então não existe essa questão de nós termos um encontro com Deus, porque o encontro com Deus que nós como igreja, nós precisamos, ele está muito próximo de nós, porque muitas vezes a distância de um dobrar de joelhos, a distância apenas de uma oração. O propósito salvífico de Deus,
ele foi projetado para transformar a vida de todos quanto ele criou. Por isso, assim como este homem rico no relato bíblico, o convite de amor de Jesus, ele continua direcionado para a vida de cada um de nós. E aí, queridos, o que acontece com a nossa vida, como somos quando somos alcançados pelo convite de Jesus em permanecer e frutificar? Eu salientei aqui no meu esboço 4 coisas muito importantes, 4 questões importantíssimas. Questões essas que são ali verdadeiramente alicerces para que nós possamos ter uma vida cristã saudável, uma vida cristã equilibrada, uma vida cristã preocupada não apenas com a nossa salvação, mas também com a salvação do próximo. O primeiro ponto: quando entendemos ao convite de Jesus a permanecer e frutificar, a primeira coisa que acontece, as nossas dúvidas, elas são respondidas. Você deixa de ficar perguntando muitos porquês. Você deixa principalmente de questionar a Deus. Uma das primeiras questões que aquele jovem, ao se aproximar de Jesus, se ele era um guardador da lei, se ele era um religioso da época, ele chega até Jesus e no verso 17, olha o que ele diz aí: bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Por que ele chega com essa dúvida? Porque era a dúvida que verdadeiramente invadia o seu coração. A sua riqueza não era o suficiente para suplantar essa dúvida. A religiosidade e o guardar os mandamentos da lei não eram suficientes para suplantar essa dúvida. Então ele chega diante daquele que tem as respostas para todas as coisas. E ele chega de certo modo, cheio do seu ego, cheio do seu eu, e faz essa pergunta para Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E aqui nesse diálogo, Jesus, de forma muito sábia, Jesus, ele concede 2 respostas reveladoras àquele homem, que creio também poder ser nesta noite para mim e para você, respostas que muitas vezes o nosso enganoso coração nos faz. Quantos cristãos que nos dias de hoje, se você perguntar de súbito, se Jesus voltar agora, o que vai acontecer com você? Tem pessoas que fazem de conta que não ouviu a tua pergunta. Tem pessoas que vai falar: o quê? O que você está falando? É tempo de nós como igreja termos certeza de tudo aquilo que está relacionado à nossa salvação. É isso justamente que Jesus, ele responde de forma reveladora àquele homem. Então Jesus dá a primeira resposta, e na sua primeira resposta, Jesus ele fala a respeito daquilo que o homem já sabia, daquilo que o homem praticava. Então Jesus ele fala: olha, você guarda os mandamentos, está aí no texto da sua Bíblia: não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane, honre seu pai e sua mãe. Jesus dá uma primeira resposta para ele, porque Jesus, querido, diferente de nós, quando olhamos um para o outro, nós vemos apenas aquilo que é aparente. Quando você olha para mim, você vê um jovem bonito, bem vestido, à sua frente, mas você não sabe o que está aqui. Você não sabe o que está aqui. Jesus, olhando aquele jovem, eu creio que era um jovem bonito, bem vestido, de boa aparência. Jesus, ele olha o íntimo do nosso coração. E eu quero que você tenha a convicção nesta noite, que enquanto você está aqui me olhando e me ouvindo, o Espírito Santo de Deus está te sondando. O Espírito Santo de Deus está te esquadrinhando. Ele sabe verdadeiramente quais são os seus medos, ele sabe verdadeiramente quais são os seus receios, ele sabe verdadeiramente qual é a interpretação que você tem a respeito da salvação. Então Jesus, na sua primeira resposta, ele traz à tona aquilo que o homem já sabia e que de forma pseuda praticava.
Mas a segunda resposta de Jesus para aquele homem, ela vai de encontro verdadeiramente àquilo que aquele homem precisava. Aquele homem, ele achou que talvez Jesus falasse: você conhece isso, não minta, não rouba e tal. Eu conheço desde minha juventude, minha meninice, desde tenra idade, tenho guardado tudo isso. Mas o que chama a atenção daquele homem, e aquilo que o Espírito Santo quer chamar a sua atenção nesta noite, é quando Jesus, na sua segunda resposta, ele diz: mas falta-lhe algo. O que está faltando? O que está faltando para mim? O que está faltando para você? Nós precisamos entender que Jesus, ele não responde somente aquilo que sabemos. Jesus, ele responde principalmente aquilo de que precisamos. Jesus sabia daquilo que aquele homem precisava. Da mesma forma que Jesus, ele sabe aquilo que você precisa e até mesmo aquilo que você veio buscar aqui nessa noite. Jesus, ele conhece, é por isso que ele sonda os nossos corações. E a pergunta que eu faço para você, igreja, nessa noite é: o que você tem perguntado para Jesus? Quais são as dúvidas que você gostaria que Jesus, que o Espírito Santo de Deus respondesse a você nesta noite? É importante entender que Jesus, ele pode nos responder com algo que nós já saibamos, mas principalmente com algo que ainda nos falta fazer. O que você falta fazer? Jesus não dá a resposta que eu quero, Jesus não dá a resposta que você quer, mas Ele vai nos dar sempre a resposta que vai transformar a nossa realidade. As respostas de Jesus servem para transformar a realidade da minha vida. As respostas de Jesus no suplantar das minhas dúvidas, elas servem para verdadeiramente ser a resposta daquilo que vai mudar, que vai transformar a realidade da sua vida. Por isso é importante que, de sermos alcançados pelo convite de Jesus a permanecermos e a frutificarmos, porque teremos da parte dele verdadeiramente as nossas respostas e também a solução para os anseios do nosso coração. Por isso, querido, o aviso que eu dou a você: não rejeite o convite, não rejeite o olhar de amor de Jesus por sua vida. Se você veio aqui nesta noite, você não veio apenas porque não tinha algo melhor para fazer. Não acontece isso diante da soberania de Deus. Você veio aqui nessa noite, querido, porque Deus o trouxe até aqui, porque o Espírito Santo de Deus o trouxe até aqui. Jesus o trouxe até aqui para trazer a resposta ao teu coração. Talvez uma resposta que você já saiba, mas talvez uma diferente daquilo que lhe falta, que vai verdadeiramente transformar e fazer a diferença na sua vida. Segundo, quando entendemos ou atendemos o convite de Jesus a permanecer e frutificar, as nossas fraquezas, elas são reveladas. Jesus revela a minha e a sua fraqueza. E é interessante que no verso 18 e 19, Jesus, ele pergunta para o homem: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Você conhece os mandamentos? E aí ele começa a dizer os mandamentos para aquele jovem. No primeiro momento, a impressão que nos dá é que Jesus, ele recebe, ou ele rejeita, ele não recebe o elogio daquele homem que se dirige a ele chamando-o de bom. Jesus, ele era bom. Quem pode ir contrário a essa palavra e dizer que Jesus não era? Mas então, a pergunta que nós podemos fazer é: por que ele rejeita ou se recusa a ser chamado de bom por aquele homem? Lembra que eu disse que Jesus, ele conhece o nosso coração? Jesus, ele sonda o nosso coração. Jesus, ele conhecia o coração daquele jovem. Jesus sabia quais eram as intenções daquele jovem. Porque Jesus, justamente através de jogar aquele elogio para Deus, Jesus está mostrando para aquele jovem o que estava no seu coração. E aquele jovem era um jovem orgulhoso. Aquele jovem, ele chama Jesus de bom porque achava ele que teria o mesmo tratamento da parte de Jesus.
Então Jesus diz: por que você me chama de bom? Você conhece os mandamentos? Fala: tenho guardado. Talvez aquele jovem esperava, como muitas vezes nós esperamos também. Olha, legal, já que você tem guardado, querido, permaneça firme. Fica firme mesmo, meu jovem. Olha aí que legal, você já conhece. Poxa vida, então, querido, você está salvo. Mas quando aquele jovem ele diz: olha, tudo isso eu tenho guardado, conheço, desde minha tenra idade. E Jesus olha para aquele jovem e diz: mas te falta uma coisa. Quando Jesus ele traz esse jovem para essa conversa um pouco mais íntima, Jesus quer mostrar para aquele homem, como muitas vezes, talvez hoje ele quer fazer isso conosco também, para que aquele jovem ele tinha a consciência do quão pecador ele era, do quão errado, de quão vida errada, perversa, pregressa ele vivia. Aquele jovem, assim como muitas vezes nós achamos que as nossas virtudes externas poderiam agradar a Deus, mas diante de Jesus, as fraquezas daquele homem então perfeito foram reveladas. E 4 coisas nós podemos aprender aqui dessa revelação. Primeira dela, Jesus não revela as nossas fraquezas para a nossa vergonha. Jesus, ele revela as nossas fraquezas para que haja cura. O que confessa e abandona, alcança graça e misericórdia. Segundo, o seu olhar de amor, o amor de Jesus, o olhar revela o defeito. O olhar de Jesus para aquele homem foi realmente um olhar condenatório. Porém, o mesmo olhar que condenou foi o mesmo olhar que revelou, que mostrou, que apontou o caminho da restauração para aquele jovem. Terceiro, o fato de Jesus conversar com aquele homem, ele revela o erro, porém ele também mostra o caminho da correção. E quarto, o olhar de amor de Jesus revela o pecado daquele jovem, porém mostra também o caminho da salvação. Ou seja, tudo aquilo que Jesus preparou para aquele jovem, tudo aquilo que Jesus ele prepara para nós, é justamente para que haja cura, para que haja restauração, para que haja salvação, para que haja correção da nossa vida. E estamos também, assim como aquele jovem, diante do convite de Jesus, diante do convite, diante do olhar de Jesus nesta noite. E nós precisamos permitir que Ele cure o nosso coração, que Ele nos cure do nosso orgulho, que Ele nos cure da nossa ira, que Ele nos cure da nossa falta de paciência, que Ele nos cure muitas vezes da nossa falta da liberação de perdão, que Ele cure as nossas emoções, que Ele tire de nós a nossa insegurança, que Ele nos tire de uma religiosidade que não faz absolutamente nada e nos conduza verdadeiramente ao caminho da sua salvação. Nós precisamos entender, querido, que o convite de Jesus para nós é verdadeiramente para que haja restauração, correção e salvação, para que aqueles relacionamentos que estão destruídos sejam reconstruídos. O olhar de Jesus para nós, enquanto igreja, é para que sejamos curados da nossa incredulidade. É por isso que diante de Jesus, quando entendemos e atendemos ao convite de Jesus a permanecer e frutificar, nós precisamos entender que as nossas fraquezas serão reveladas, mas não são reveladas para vergonha. Às vezes passamos por lutas, por adversidades, passamos por provações, mas Jesus não nos envia nada para que esse algo cause-nos vergonha. Talvez você entrou aqui nesta noite passando por uma situação e acha que essa situação possa ser humilhante, mas o Espírito Santo ele está dizendo para você nesta noite que a exaltação ela vem do próprio Senhor, vem do próprio Deus que nos chama, do próprio Deus que nos restaura, do próprio Deus que nos revigora, do próprio Deus que quer que entendamos qual é o processo de salvação que Ele tem para nós. Da mesma forma que Jesus está buscando levar aquele jovem a entender o que é a salvação,
É isso que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você nesta noite. Em terceiro lugar, quando atendemos ao convite de Jesus a permanecer e frutificar, somos impactados, recebemos o amor que nos salva, o olhar de Jesus. Verso 21 nos diz o seguinte, acompanhe com a sua Bíblia. Jesus olhou-o nos olhos e, cheio de amor por ele, disse: falta-te algo, falta alguma coisa para você. E Jesus já disse o que estava faltando. Jesus conhece o nosso coração. Jesus, ele sabe aquilo que temos como alicerce. Jesus, ele sabe onde a nossa fé, ou a nossa crença, ou a nossa religiosidade, ela está alicerçada. Aí Jesus, sabendo onde estava o coração daquele jovem, no verso 21, ele disse: venda tudo o que você tem, dê aos pobres, e toda a sua riqueza estará no céu. Existem alguns comentaristas que, quando você vai fazer uso do princípio da exegese nesse texto, eles dizem, alguns dizem o seguinte, que a intenção de Jesus talvez não era de que realmente aquele jovem vendesse tudo e vivesse na pobreza. Mas a intenção de Jesus era de que aquele jovem, ele pudesse refletir e não ter toda a sua confiança e não ter toda a sua riqueza como único baluarte da sua vida. Mas que ele pudesse olhar para Jesus e dizer: olha, o que eu tenho é demais, e existem pessoas que têm menos, então eu também vou dar para que essas pessoas tenham o mínimo possível. Talvez um chamado a uma ação social aqui. Mas aquele jovem, ele não aceita. Jesus, ele para. Jesus, ele olha para aquele jovem. Jesus declara para aquele jovem o seu amor. E nas entrelinhas Jesus está dizendo para aquele jovem: não confie no que você tem. Você é jovem, não confie nas suas riquezas. Confie em mim. Confie no meu amor. Quando você confiar em mim, no meu amor, toda a riqueza, tudo que você precisa, estará no céu. Aquele homem, querido, ele olhava para a salvação apenas como uma questão de mérito. Aquele homem não olhava para a salvação como uma manifestação da graça de Deus. O seu desejo em ir para o céu, o seu desejo de ter vida eterna, não era sincero. Ele permitiu-se ser enganado pela cobiça, pelo desejo de posse. Ele permitiu ser dominado, enganado em relação à maneira de como alcançar a sua salvação. Aquele homem, ele queria obter a sua salvação apenas por obras e não pela graça. E aí nós temos um texto que, quando nós o falamos, nós não analisamos a singularidade, a preciosidade, a profundidade desse verso, quando fala que a verdadeira salvação, que a única salvação, ela está no amor de Deus. João 3,16. Quando nós analisamos esse texto, porque Deus amou o mundo de uma maneira imensurável, inexplicável. Não há como explicar o amor de Deus, mas há como nós mensurar o amor de Deus através de Jesus. Aquele jovem estava diante do amor de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mesmo assim, ele opta, ele escolhe colocar a sua fé naquilo que é passageiro. Ele busca colocar a sua fé naquilo que lhe é palpável. Ele busca colocar verdadeiramente, ou manter o seu coração naquilo que o ladrão rouba, naquilo que o ferrugem corrói, e não se deixou levar. Ele não teve a noção de que estava diante da maior manifestação do amor de Deus. A pergunta que eu faço para você nesta noite:
Você tem noção de que nesta noite você está diante da maior manifestação da graça e amor de Deus? Você que entrou aqui nesta noite, você sente-se verdadeiramente amado por Deus? Quando nós falamos de salvação, ou quantas pessoas abandonam a igreja, abandonam a sua fé, por conta de passar por um momento de dificuldade. Sempre quando eu aconselho alguém que está passando por lutas, por adversidades, principalmente financeira, eu digo sempre o seguinte: querido, isso é um processo, isso é um momento, e momento tem prazo de validade. Não troque um momento, ou não abandone por um momento aquilo que lhe é eterno. Quantas pessoas que começam a questionar a Deus, e eu quero aqui abrir um adendo em dizer que quando eu me permito questionar a Deus, é porque eu não tenho a noção, a percepção de que realmente Deus me ama. Porque se eu entendo, a partir do momento que eu entendo o que é salvação, que o meu nome está escrito no livro da vida, que se Jesus voltar agora, eu vou para junto dele, eu não o questiono, eu continuo o amando, porque Deus é amor. Por que nós o amamos? O apóstolo João, ele diz isso: por que nós o amamos? Porque ele nos amou primeiro. E como é que ele nos amou primeiro? João 3,16. João 3,16. Quando você quiser entender o que é o amor de Deus, quando você quiser sentir abraçado por Deus, quando você quiser se sentir amado por Deus, ou quando você achar que não é merecedor ou não tem sobre a sua vida esse amor, leia João 3,16. E permite o Espírito Santo verdadeiramente agir, atuar no seu coração. Aí você verá que muitas das mazelas que nós carregamos sobre nós, elas serão totalmente vencidas, elas serão totalmente suplantadas, porque o amor de Deus por mim e por você nos torna mais que vencedores. Nós não somos mais que vencedores pelos bens que possuímos, nós não somos mais que vencedores pelos dons que possuímos, nós não somos mais que vencedores pela capacidade de realização que possuímos. Nós somos mais que vencedores porque somos frutos do amor desse Deus. Eu não sei quanto a você, isso me faz me sentir muito bem. Isso traz sobre mim uma tranquilidade muito grande. Quando a minha esposa ela diz que me ama, eu fico todo próximo, eu fico todo alegre. Eu passo até desodorante para ficar mais cheiroso para ela. Porque minha esposa disse que me ama. Quando Deus ele diz que me ama, querida, eu preciso entender e me comportar como um bom filho. Eu preciso, e como me comporto como bom filho? Eu obedeço. Eu propago o seu amor. Eu vou dizer que o meu pai, ele é o cara. Assim como nós falamos do nosso pai aqui na terra. Para mim, o meu pai aqui, o senhor Clóvis Pedroso, ele é o cara. Está lá, enfermo, diabético, menos de 20% da visão, tendo dificuldade de locomoção, mas ele é o cara. Ele é o cara. Porque sou o que sou, por conta daquilo que ele foi. Da mesma forma, o amor de Deus. O que você é, querido? Você não é por mérito, você o é por graça. Não merecíamos, mas fomos impactados por esse amor. Então nesta noite, querido, vamos refletir a respeito do que o Espírito Santo está dizendo para nós. Se ainda nos falta alguma coisa, buscarmos que coisa é essa? Será que é a minha fé em Jesus? Onde verdadeiramente eu tenho depositado a minha fé? A minha fé eu tenho depositado na minha capacidade de realização? A minha fé está mais em uma pessoa? A minha fé está mais no meu trabalho? A minha fé está nas cifras que contém, que eu tenho guardado no banco? Onde está a minha fé? Qual tem sido verdadeiramente o Deus da minha vida? Não importa quanto tempo de cristão você tenha, mas uma coisa é certa: todos os dias
nós precisamos entender que só Jesus pode levar-nos novamente para Deus. Esse é o processo da vivência da conversão. Conversão, mudança de direção. Todos os dias precisamos mudar a direção das nossas vidas. Todos os dias precisamos nos converter. É por isso que Jesus em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou também a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então que sejamos verdadeiramente amados por Jesus, que possamos render-se ao convite de Jesus, que possamos verdadeiramente receber o amor que salva, pois em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro, querido. Você pode correr para tudo quanto é lado, não há salvação em nenhum outro. E em quarto lugar, quando atendemos ao convite de Jesus a permanecer e a frutificar, somos convidados a segui-lo como discípulos. Eu fui convidado a seguir a Jesus. Sim, mas como? Quando você pega o texto bíblico, existiam pessoas que não queriam envolvimento com Jesus, mas fazia coisas que Jesus dava ordem para os discípulos. Uma vez os discípulos chegaram e falaram: Senhora, tem um grupo ali que não faz parte de nós ali, que diz que eles estão também falando do Senhor ali, e estão até querendo batizar. Jesus virou para os seus discípulos, seus apóstolos, e falou assim: deixa eles para lá. Aquele que não é por mim, é contra mim. Estão fazendo? Deixa fazer. A questão é nós entendermos como nós atendemos ao convite. Se realmente estamos seguindo como discípulo. E mais uma vez chama-nos a atenção o verso 21. Quando Jesus olha nos olhos, Jesus demonstra o amor para aquele jovem e diz: falta algo, venda o que você tem. Só que Jesus não fala para que ele vendesse de forma aleatória. Diz: dê aos pobres. Toda a sua riqueza então estará no céu. Depois venha e me siga. Quando o convite de Jesus nos alcança, queridos, não somente recebemos o amor que salva, mas também somos convidados a segui-lo como discípulo. E que eu aprendo com isso aqui? Jesus, ele te quer por inteiro. Ele não te quer pela metade. Jesus, ele quer a sua vida por completo. Jesus, ele quer que você aprenda a depender dele em todas as instâncias da sua vida. O que envolve a sua vida? Física, emocional, espiritual. É o tripé da espiritualidade, a tricotomia bíblica. Mas Jesus, ele quer também que você coloque a dependência das suas emoções nele, os seus 5 sentidos. Jesus, ele quer que você coloque os seus anseios. Jesus, ele quer que você coloque diante dele os seus medos. Ele quer que você coloque diante dele os seus projetos. Ele quer que você dependa dele financeiramente. Ou seja, confia nele de forma que ele vai te direcionar para que você seja bem sucedido. Provérbios nos ensina isso. Coloque diante de Deus todos os seus planos e você vai ser bem sucedido. A Bíblia não mente. A questão é que para que eu possa viver todo esse princípio, todo esse milagre, essa veracidade bíblica, eu preciso entender o processo por completo. E o processo ele começa através da compreensão e do entendimento que eu tenho da minha salvação. E por isso que eu digo aqui, permanecer e frutificar. Teve pessoas que achou que o tema estava falando de permanecer na igreja. Aí eu falei, também, mas é permanecer em Cristo. Permanecer servindo a Cristo, permanecer amando a Cristo, permanecer compreendendo o propósito de Cristo, a ação salvífica de Cristo. E depois que você entende isso, você tem que dar fruto, querido. O que nós falamos no domingo passado, aquele que não dá fruto, falamos sobre a poda. Ele vai e corta. Se o galho está bom, ele poda, e podar dói. Falamos isso domingo passado. A poda dói. A poda incomoda. Agora, se está bom o galho, ele vai podar para dar mais fruto. Agora, se o galho estiver morto, ele vai cortar para colocar no fogo. A importância de frutificar.
Aquele homem, ele não entendeu que havia uma riqueza muito maior, que existia uma satisfação ainda mais plena do que o dinheiro, do que bens, do que as suas próprias virtudes. Quando Jesus olha para aquele homem com amor, com carinho, como o texto diz aqui, Jesus olhou nos olhos cheio de amor por ele. Nós entendemos que o texto está dizendo para nós que Jesus, ele queria fazer daquele homem um discípulo. Quando eu olho para vocês aqui, eu gosto de olhar a todos que estão aqui ouvindo atentamente a palavra de Deus, é de que da mesma forma que Jesus fez com aquele jovem, Jesus está fazendo comigo e com você, porque é isso que Ele quer nos transformar, em um discípulo amado, um discípulo consciente de que toda a satisfação nesta vida, toda a nossa satisfação, todo o nosso prazer, esteja somente nele. E ser discípulo de Jesus, querido, é ser livre para dizer não ao pecado. Porque um verdadeiro discípulo, ele faz aquilo que agrada o seu Senhor. E a Bíblia diz que nós não podemos agradar a dois senhores, porque você sempre um vai ficar com a cara feia. Você vai agradar um e não vai agradar outro, porque segundo a Bíblia existem dois senhores, e cada qual tem gostos diferentes, e desperta em nós também interesses diferentes. É por isso que não podemos servir dois senhores. Liberdade, um Senhor, Ele diz para você o seguinte: liberdade é você fazer tudo o que você quiser fazer. Isso é liberdade, você é livre para fazer o que você quiser. A vida é sua. Aí você tem um outro Senhor que diz: liberdade é você ter consciência da importância da vida que eu te dei. Liberdade é você saber verdadeiramente para onde você quer ir. Liberdade é você optar pelo caminho correto. E como cristãos, liberdade é sabermos dizer não para o pecado. Porque o Paulo, ele fala algo extraordinário, ele fala que todos os dias somos assediados pelo pecado. E isso é verdade. A diferença é como nos permitimos ou como nos comportamos diante de tal assédio. E aí, nós precisamos entender, que era o que Jesus queria que aquele jovem entendesse, e que eu quero entender e me expressar de forma que você também entenda, é que os planos de Jesus para mim e para a sua vida são maiores e melhores do que aqueles planos que eu ou você projetou para a sua vida. Os planos de Jesus são melhores do que aqueles que eu projetei para a minha vida. Os planos de Jesus são melhores do que aquele que você inicia um novo ano e querendo projetar os seus planos. A questão não é somente aceitar a Jesus e obedecer aos mandamentos. Deus tem muito mais para mim e para a sua vida. E o que é isso mais, pastor? Deus, Ele quer que através da minha fé, você através da sua fé, possamos transformar o mundo, como os discípulos assim o fizeram. O que nós vivenciamos hoje é aquilo que chegou através dos apóstolos que aprenderam com Jesus. É por isso que o livro de Atos continua sendo escrito. O livro de Atos dos Apóstolos não terminou. Atos dos Apóstolos é um livro que só vai se encerrar a sua escrita na glória, na eternidade, quando todos nós estivermos com Jesus. Como você está escrevendo o seu ato como discípulo de Jesus? Como você está escrevendo o seu Atos dos Apóstolos? Jeremias capítulo 29, verso de número 11. Olha o que Deus fala aí. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. O que você espera da parte do Senhor?
O que você tem esperado da parte de Deus? Encerrando, querido, o texto vai dizer que aquele jovem ele sai triste. Que eu entendo que aquilo que Jesus fala, olha, falta uma coisa, vende o que você tem, era a última coisa que aquele jovem, que aquele homem esperava ouvir de Jesus. E o texto, segundo a minha tradução, que eu estou usando uma Bíblia diferente, chamada A Mensagem, a tradução dela, diz que aquele jovem, abatido, ele se foi, sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. O texto bíblico está dizendo isso. Aquele homem não aceitou o convite para ser um discípulo de Jesus. Aquele homem, ele perde a riqueza eterna por causa da riqueza temporal. Aquele homem, ele preferiu ir, sem Jesus para uma eternidade, ao abrir mão dos seus valores terrenos. Aquele homem saiu triste e saiu pior, por ter rejeitado a verdadeira riqueza, aquela que não perece. Aquele homem rico se tornou o homem mais pobre entre os pobres. Quero terminar essa meditação nessa noite dizendo que o convite de Jesus, ele está sobre a minha e a sua vida nesta noite. Qual será a sua resposta diante de tal convite? O que você vai dizer a Jesus? Aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus, aquele que ainda não se decidiu por Cristo, você tem a oportunidade nesta noite de entregar a sua vida, de não apenas ser impactado pelo amor de Jesus, mas de também ganhar a vida eterna. Qual é a nossa decisão nessa noite? Aceitar o convite de Jesus que está sobre nós, ou rejeitá-la, porque preferimos as questões do mundo, preferimos a religiosidade ou o amor aos nossos bens. Quando atendemos ao convite de Jesus a permanecer e a frutificar, ficamos atentos ao convite de Jesus. Aí as nossas dúvidas, elas serão respondidas. As nossas fraquezas nos serão reveladas para a cura. Receberemos o amor que nos salva e seremos convidados a segui-lo como discípulos. Que não façamos como aquele homem que saiu diante do convite de Jesus pior do que quando chegou. A você que não entregou a sua vida, entrega a sua vida a Jesus. Você tem a oportunidade nesta noite. Você que entrou sem esperança nessa noite, você que entrou triste, você que entrou com mágoa no seu coração, você que está começando um ano, e eu disse aqui, na mensagem do dia 31, para alguns obviamente será um feliz ano novo, mas para outros será um feliz ano velho, porque vai continuar nas mesmas práticas, vai continuar da mesma forma, vai continuar fazendo o que está fazendo, vai continuar magoado como anda magoado, vai continuar triste, vai continuar com uma fé que não tem efeito, mas que nós possamos, assim como o apóstolo Paulo, ele diz para nós em 2 Coríntios 5,17, que possamos, agora olhamos para dentro, e o que vemos é que qualquer um unido a Jesus tem a chance de um novo recomeço, e é criado de novo. A velha vida se foi e uma nova vida floresce. Que possamos entender o convite de Jesus, que possamos entender a promessa de Jesus, que possamos compreender a nossa salvação. E eu queria convidar você a ficar de pé neste momento, querido. Eu sei que, e eu acho muito bom quando há o apelo como fora feito aqui através do louvor. Mas eu também gostaria de nesta noite, a você que entrou aqui, talvez buscando uma resposta de Deus, você que entrou aqui porque você quer realmente que o seu ano, que a sua vida seja diferente,
Você que entendeu que Jesus falou para você nessa noite, falta alguma coisa. Você que teve esse discernimento realmente daquilo que falta. Sei que já foi orado, mas eu gostaria que você viesse aqui. E aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus, que pudessem vir também. Não precisa se manifestar em qual, olha, eu vim aqui porque, né? Assim como fora feito no louvor. Mas aqueles que não entregaram a vida para Jesus e querem fazer isso hoje, no final do culto, pode procurar a mim, pode procurar o pastor Ismael, pode procurar o pastor Cícero, e nós iremos conversar com você, nós iremos orar com você. Mas que nesta noite nenhum de nós saiamos daqui com nenhum tipo de dúvida, porque o Senhor se colocou como uma resposta para mim e para você nesta noite. Então, enquanto o grupo vai estar cantando aqui, você que realmente quer entregar a sua vida para Jesus, você que quer começar um tempo novo, vem aqui à frente e nós vamos orar por você. Vamos abençoar a sua vida mais uma vez. A igreja abaixa a cabeça, fique orando, querido, fique em espírito, e o grupo pode estar louvando.